Oi, vamos Nelson? Pode ir? Vamos lá. Fernando, uma coisa é certa, o orçamento do Vitória para esse ano está mais enxuto. O próprio presidente tem dito isso. Por consequência, o time não vai contratar muitos jogadores e não está contratando muitos jogadores como na temporada passada. Você acha que, assim, o fato de o Vitória estar mais apertado e ser obrigado a manter a base do time, isso pode ter um efeito positivo, em vez de contratar vários jogadores e às vezes não dar resultado? Bom, eu acredito assim, independente de orçamento ele estar um pouco mais gordo, um pouco mais enxuto, eu parto do princípio que é sempre importante se manter uma base. Acredito que nós iniciamos o ano sofrendo um pouco mais do que deveríamos justamente por conta disso, que nós não tínhamos uma base. Ficou poucos atletas a temporada de 2016 para 2017 e chegou muita gente nova, numa ideia nova de gestão, de modelo de trabalho e acabou não dando certo. Tem alguns modelos eles encaixam de uma forma rápida, mas alguns eles acabam levando um pouco mais de tempo e no futebol você não tem tempo para nada, tem que encaixar logo, tem que resolver logo. Então a expectativa e a perspectiva para esse ano 2018 é já de iniciar o ano com uma ideia de jogo, até porque a comissão técnica foi mantida, boa parte do grupo está sendo mantida. Então eu não vejo muito por esse lado de ter um orçamento mais enxuto ou um pouco mais gordo. Eu vejo pelo lado da manutenção da base e a incrementação daqueles atletas que vêm chegando para incorporar e fazer com que o nosso potencial ele cresça. Como é que está o clima nesse retorno de atividades? Vocês voltaram ontem. Como é que está o clima na Toca nesse momento? Você que já está aqui no clube há muito tempo. Bom, acho que a expectativa de todos ela é muito legal, né? Quando se inicia uma temporada nova, assim, a expectativa ela sempre é jogada para cima e pelo decorrer de tudo, daqueles que ficaram, daqueles que estão com a disposição de ficar e fazer o Vitória diferente, fazer uma Vitória mais forte, melhor. Acho que a expectativa de todos é de trabalhar bem, de evoluir, crescer como equipe, crescer como um profissional e fazer com que o clube ele cresça também para que a gente possa ter todos os nossos objetivos, desde os coletivos até os individuais alcançados de uma maneira única. Nas férias você me disse que já tinha dado, que você já estava com muita vontade de voltar para trabalhar, eu estava com saudade. Como é que foi retornar aos trabalhos e o corpo está sentindo um pouco ou não está? E como é que foi rever os colegas? Como você falou, ficou muita gente do ano passado para cá. Aquele que ama o que faz, ele sempre vai sentir falta, ele não consegue ficar muito tempo longe, né? E se tratando um pouco da dificuldade de se reiniciar a temporada, ela é sempre nítida, ela é sempre visível aos olhos até de aqueles que não têm muito entendimento a respeito daquilo que se faz. Mas hoje eu entendo que hoje o futebol, o atleta profissional, ele está mais consciente, ele tem se cuidado já durante até mesmo o seu período de férias, ele já tem procurado fazer um trabalho para que ele não chegue zerado no clube, né? Então é isso que eu percebo de todo mundo. Ontem já foi feito um trabalho com bola e o desenvolvimento e a noção daquilo que a equipe precisa fazer, ela já é muito nítida, né? Até na hora que o Mancini separou duas equipes ali de forma aleatória para fazer uma posse de bola e defender o seu gol, todo mundo já sabia mais ou menos a forma de defender e a forma de atacar. Então isso é algo que nos dá confiança e nos faz aumentar a perspectiva para esse ano. E sobre como foi reencontrá-los? É sempre bom reencontrar. O início de temporada é um momento de reencontros e um momento de novos encontros, né? É isso que está acontecendo. Chegou o Denilson, chegou também o Lucas aí, tá para chegar mais gente também. Então o nosso grupo ele tem essa característica muito boa de gostar de conviver junto um com o outro. Então isso potencializa o trabalho de todos. Fernando, você falou aí que muitos atletas até se cuidam no período de férias. Particularmente você se cuidou como? Você foi para a academia, maneirou na alimentação? O que você fez? É um conjunto de tudo, né, Daniel? A gente precisa dar mais esvaziada. Eu na primeira semana costumo dar uma descontraída geral, procuro me alimentar daquilo que eu gosto, daquilo que eu me restrito, tenho uma restrição durante o ano, para depois as últimas 2 às 3 semanas eu tenho um personal, um amigo meu que é personal lá na minha cidade, e a gente todos os dias às 6 horas da manhã a gente vai lá fazer um trabalhinho. Você falou da questão de que não tem restrição, você foi visitar sua família lá na sua cidade natal. Qual foi aquele prato assim que você estava louco de vontade, de saudade, sei lá, da comida de alguém que você... Comidinha de mãe, comidinha de vovó, né? Acho que a gente fala de alimentação, de comida assim, mas o que eu mais gosto de fazer nas minhas férias é poder reencontrar minha família, até porque eu e minha esposa somos da mesma cidade e eu ainda tenho minha avó com 87 anos, ainda tenho meu avô com 85 anos.
tenho muitos primos, muitos tios, muitos padrinhos, muitos amigos, então até falta tempo agora antes de viajar. Me desculpa aí que eu não consegui te ver esse ano, então é um momento de recarregar as energias, de ver as pessoas que torcem pela gente, ficam nos acompanhando durante todo o ano na nossa cidade natal e que nos acompanham desde o início da nossa carreira. Então não é nem pela alimentação, mas é pelo conviver, matar a saudade daqueles que sempre estiveram com a gente. Fernando, voltando ao assunto da manutenção da base, você e o Kaique já vão para o terceiro ano seguido como os goleiros principais do Vitória, ou seja, o Vitória está mantendo os goleiros pela terceira temporada seguida. Isso de certa forma te dá aquela sensação de que no Vitória você vive o melhor momento da tua carreira, aqui você ganhou uma identificação a mais do que você tinha em outros clubes, porque até a emoção com que você falou quando o Vitória se livrou do rebaixamento, dizendo que depende daqui, aqui é o teu lugar. Hoje em que nível você coloca a tua identificação com o Vitória? Ela tem uma identificação total com o clube, né? Ela é muito visível com o passar dos tempos, ela tem aumentado cada vez mais. E eu não me vejo, eu sempre espero que a temporada seguinte seja melhor do que foi a temporada passada. Eu acredito que eu tenho muito para evoluir, quero evoluir também, assim como eu entendo que o Vitória ele quer ser melhor do que ele tem sido. Então o pensamento de todos aqui dentro precisa ser melhor do que tem sido no ano anterior, do que na vida passada. Então a gente precisa sempre evoluir, procurar crescer. Eu em momento algum me sinto dono de alguma coisa, dono de alguma posição, não. Eu procuro fazer meu trabalho e procuro evoluir sempre, pelo meu bem profissional e também pelo bem coletivo da nossa equipe e do nosso clube que nos dá essa oportunidade e pelo qual tenho uma identificação e um respeito enorme. Ô Fernando, por fim aqui, qual a ambição do Vitória esse ano? O que o Mancini na primeira conversa colocou com vocês das metas de 2018? Assim, nos últimos anos a gente tem visto muitas promessas que o Vitória vai ser campeão brasileiro, que o Vitória vai ser campeão da Copa do Brasil. Esse ano a gente não pode ficar prometendo isso para o torcedor, criando essa expectativa antes que as coisas comecem a andar. As coisas precisam andar primeiro, as coisas precisam se encaixar, os atletas precisam vir, se integrar e agregar e entender como funciona o Vitória, o que é jogar no Vitória, entender de como o nosso torcedor nos cobra. E o nosso desempenho precisa falar mais do que as nossas promessas. Aquilo que a gente for falando, aquilo que a gente for passando ao torcedor dentro de campo, é o que vai dizer o que vai ser o nosso 2018. A gente tem uma expectativa de muito crescimento, uma expectativa de continuar fazendo aquilo de bom que nós fizemos ano passado fora de casa, fora do nosso estádio, e retomar aquilo que Vitória foi no passado dentro do Barradão, ou seja, um clube muito forte, um clube ele tinha uma imposição muito grande e conquistava os seus melhores resultados dentro de casa. Então, agregado com o que nós fizemos de bom fora de casa e melhorando aquilo que nós fizemos de ruim dentro de casa, que nós não conseguimos fazer dentro de casa, melhor falando, então a expectativa é de um ano promissor, de um ano de crescimento e de um ano de boas colheitas por tudo que nós plantamos no ano passado. Só mais uma pergunta para não deixar esse gancho. Muita gente fica com a imagem de que o Vitória de 2017 é o time que escapou do rebaixamento na última rodada ou no último minuto. Só que esse mesmo Vitória de Wagner Mancini é o time que fez uma campanha praticamente ali de disputa de G6, se não for aquilo, é perto. Você é daqueles que tem a ideia de que esse time que terminou o ano é um time muito competitivo, inclusive para o Campeonato Brasileiro? Bom, vamos pensar que com a campanha que nós fizemos fora de casa, e se nós tivéssemos da chegada do Mancini em diante, que foi o momento da retomada, onde as coisas começaram a se alinhar, as coisas começaram a se organizar aqui dentro, se nós tivéssemos conquistado, se eu não me engano, mais 5 resultados positivos dentro do Barradão, 5 a 6 vitórias, e que era algo viável, talvez a gente estaria falando de Libertadores aqui em 2018. Então, nós tínhamos as possibilidades de vencer os nossos jogos dentro de casa e criamos as possibilidades para isso. Acabamos vacilando, não conseguimos concretizar aquilo que precisava e acabamos ficando com essa imagem de um ano frustrante dentro de casa, que de fato foi pelos números apresentados, né? Então são ajustes que a gente precisa ter e retomar a força de dentro da nossa casa para que a gente possa ter um ano de bastante promissor, um ano de bastante coisa boa, porque é isso que todo mundo espera, é isso que todo mundo acredita e a expectativa é essa. Então o comprometimento tem que ser para esse, ficar com as coisas boas que nós conquistamos ano passado, que nós fizemos ano passado e assumir que nós precisamos ser melhores que nós somos dentro de casa. Eu acredito que é possível fazer isso. Para mim, dentro de casa, ano passado foi um ano atípico na história do Vitória.
Assim como para mim foi um ano atípico em 2013 nós termos feito a quinta melhor campanha, ou a melhor campanha do Vitória na história dos pontos corridos, que nós ficamos em quinto lugar, e em 2014, com praticamente o mesmo grupo ser rebaixado para a Série B. Então foi um ano atípico ano passado dentro do nosso estádio, e a gente espera mudar isso esse ano e com fé em Deus permanecer e manter aquilo que nós fizemos de bom fora de casa. E os senhores?